Olha só, agora vamos para a parte 3 da nossa aula. Vamos falar um pouquinho sobre fontes do direito. Gente, o que é fonte? Fonte é tudo aquilo que dá origem a alguma coisa. Se você falar a fonte da água, é aquilo que dá origem à água, da onde a água nasce. Então, o que é fonte do direito? É onde eu vou encontrar o direito, onde nasce o direito. Então, se eu quiser entender, por exemplo, assim, o nosso ordenamento jurídico, o que é direito, né, no Brasil? Onde eu encontro essa fonte? Onde nasce o direito brasileiro? Eu posso afirmar que direitos são leis? Até pode, mas direito não é somente leis. Não é a única fonte do direito, a nossa principal fonte são leis, tá? Então, eu coloquei o conceito aí, ó. Fonte do direito é a origem do direito, suas raízes históricas, de onde se cria. Quem é que cria o nosso ordenamento jurídico? O maior criador, né? A nossa fonte material, o Estado. É o Estado através principalmente do parlamento. É o principal produtor das normas de direito, que são as leis. Mas olha só, direito não é só lei, porque eu tenho decretos, eu tenho medidas provisórias, regimento interno, e várias outras normas, instruções normativas, e como se aplica esse direito, ou seja, o processo de produção das normas. O processo de produção da nossa principal norma, que é a lei, é o processo legislativo, tem que passar pelo parlamento. Mas as leis não constituem a nossa única fonte. Nós temos aí costumes, jurisprudência, doutrina, analogia, princípio geral do direito, tá? Em todos eles eu encontro o nosso direito brasileiro. O primeiro deles, vamos falar lá, ó, é a legislação. Observe que eu não utilizei a expressão lei, eu utilizei a expressão legislação, porque legislação abarca tudo, são normas jurídicas em geral. Então, legislação são todas as normas produzidas pelo Estado. Então, são o quê? As leis produzidas pelo parlamento, pelo legislativo, as medidas provisórias, os decretos do executivo. Nós temos aí as resoluções, que também são produzidas pelo legislativo e pelo poder judiciário. Então, olha o que eu coloquei aqui. O ordenamento jurídico é pensado sobre a forma de pirâmide escalonada de normas. Então, você faz uma pausa agora, pesquisa lá no Google e anote a pirâmide de Kelsen. Hans Kelsen, Kelsen com K, olha, ó, tá aí, eu anotei. O que acontece com essa legislação? O nosso ordenamento jurídico ele está escalonado em uma pirâmide, tá? Lá no topo dessa pirâmide, se você estiver pesquisando aí na internet, você vai encontrar, no topo dessa pirâmide, você vai encontrar da nossa legislação, a nossa Constituição Federal. A nossa Constituição Federal eu não chamo de lei, é Constituição Federal, é Carta Magna, às vezes utiliza a expressão lei maior, mas lei em sentido estrito ela não é. Ela é uma norma. Norma é gênero, da qual Constituição, leis, regimento interno, medida provisória são espécies, tá? Porque em todas elas eu encontro regras de conduta que são essas normas, ok? Lá no topo está a Constituição Federal. Hierarquicamente, ela é superior a tudo. E todo o ordenamento jurídico deve estar em harmonia com essa Constituição. Abaixo dela, nós temos as leis. Que leis são essas? Leis municipais, leis estaduais, leis federais. Entre as leis não há hierarquia. Todas elas elas estão numa relação horizontal. A hierarquia existe entre a Constituição e essas leis, mas entre elas não. Abaixo da lei, nós temos as normas infralegais, ou seja, normas abaixo das leis, que são decretos, regimento internos, resoluções, tá? São todas as normas produzidas, outras normas produzidas pelo Estado. E tudo aquilo que está abaixo da Constituição Federal, porque ela está no topo, eu chamo de normas infraconstitucionais. Todas as normas abaixo da Constituição, e eu estou falando de todas. Então, é só para você aprender algumas nomenclaturas.
E eu coloquei aqui que essa fonte do direito, ela segue a tradição civium law. Gente, quando eu digo que o direito brasileiro é civium law, significa que ele segue a tradição do direito positivo. Civil law é o direito positivado, do direito escrito. Então, é por esse motivo que nós temos muitas leis. Então, legislação, civil law, é a regra do nosso Estado, que é o direito positivista. Civil law, direito positivo. Por quê? Porque nós temos, aí depois vocês dão uma lida, outras tradições, que é o common law, tá? Common law é diferente de civil law. O civil law é um direito positivo, direito escrito, produção do Estado, passa por um processo legislativo, direito positivo. Agora, nós temos também uma outra fonte do direito chamada jurisprudência. Jurisprudência são as decisões reiteradas dos tribunais, são as manifestações dos juízes, dos ministros, dos desembargadores sobre a aplicação do direito. Então, ele também, a jurisprudência, se revela em fonte do direito. Na verdade, ela deveria ser somente uma forma de interpretação das normas, né? Mas não, ela acaba se tornando em verdadeira fonte do direito, ela cria direitos. Nós temos aí as súmulas vinculantes, as súmulas e súmulas vinculantes. Não vou tratar desse conceito nessa aula, isso aí eu tratei em Teoria Geral do Estado, isso aí você tem que estudar à parte. Nós dizemos que as jurisprudências, elas vêm assim, de uma tradição de common law, é o oposto do direito escrito. Common law vem da tradição de direito costumeiro, é o direito baseado no costume. Olha a diferença, o civil law é o direito positivado, produzido pelo Estado. Já o direito costumeiro, ele é oriundo de uma norma que surge na sociedade, pela sociedade. Os ingleses, eles seguem muito a tradição do direito costumeiro, ou seja, o costume ali, que são condutas sociais, ou seja, criada pela sociedade, já vou falar. E essas regras criadas pela sociedade, elas se perpetuam no tempo e são tidas como obrigatórias. Então, não há necessidade de existir uma lei escrita para que possa se exigir. O que acontece com um magistrado no sistema common law? Ele analisa aquela situação social, ele não tem uma lei, ele resolve com base nos costumes, ele na tradição daquela sociedade, e a decisão dele, que a gente chama de jurisprudência, vira fonte de direito, porque todos os outros casos semelhantes vão observar também a decisão daquele magistrado. Tá? Então, jurisprudência são as decisões reiteradas dos magistrados, né? E também são utilizadas como fonte do direito. Aqui eu explico um pouquinho mais o sistema common law, que não é para essa aula. Agora, outra fonte do nosso direito objetivo. Por que eu coloquei direito objetivo mesmo? Porque é o direito, é um conjunto de normas vigentes numa determinada época, que pode ser escrito ou não. Se for escrito, esse direito objetivo é um direito positivado, ok? Outra fonte do direito que nós temos, deixa eu tomar uma água aqui, amigos, é o costume. Por isso que eu não posso dizer que direito é somente leis. Não. As leis, a nossa legislação é a nossa principal fonte, porque nós somos positivistas, o nosso Estado brasileiro. Mas o costume também é utilizado na resolução dos conflitos. Na falta de lei, de legislação, aplica-se o costume. E o que é costume? Trata-se do uso reiterado, da repetição constante e uniforme de determinado ato social. Deve ser uma consciência social, uma convicção que essa prática reiterada e uniforme é fundamental para a sociedade. Eis, então, que surgirá a sua obrigatoriedade. Então, gente, não confunda costume com hábito. Às vezes você diz assim, professora, eu tenho um costume de acordar 9 horas da manhã. Eu vou mudar o meu costume e agora eu vou acordar às 6. Não é costume, isso é um hábito teu.
Esse costume que eu estou falando é diferente desse hábito que você tem, tá? Porque esse hábito que você tem, essas regras que você tem dentro da sua casa, essas regras que você chama de hábito, elas podem ser modificadas e não vai gerar impacto social nenhum. Agora, o costume não. O costume, ele é uma repetição reiterada, né? É uma repetição, ela é reiterada, ela é constante, ela é uniforme e ela tem cunho obrigatório. E se você descumprir, ela impacta na sociedade como um todo. Vou dar um exemplo de um costume. Fila. Gente, fila é um costume. Ele nasceu de uma regra social. Ninguém começou a fazer fila porque tem uma lei que diz que tem que fazer fila. Depois positivaram esses costumes aí, os parlamentares. Mas a fila é um costume. E você faz fila desde quando você entende por gente na escola. Gente, pelo amor de Deus, procura furar uma fila. No dia 5 ali no atacadão para ver o que acontece com a sua vida. Você vai ter um problemão, porque é um costume a fila. Fila não se fura. Então, é um costume social, nasceu de um costume. Tem vários outros exemplos também, tá? Outra fonte do direito que nós temos é a doutrina, tá? A doutrina, eu já disse para vocês, são os estudiosos do direito, em que eles analisam determinada regra, determinada norma e colocam ali a sua interpretação. Então, são fontes do direito. Há um tempo atrás, alguns doutrinadores, alguns estudiosos diziam que doutrina, na verdade, ela não é fonte de direito, ela é fonte de interpretação. Eu uso um livro, uma doutrina, um estudo para entender melhor uma regra. Mas hoje já se tem a concepção de que a doutrina, ela cria direito, sim. A partir do momento que ela começa a dar nova interpretação, né, surgem novos regramentos. E considerando que a nossa produção legislativa, ela não acompanha no mesmo compasso das mudanças sociais, a fonte do direito, doutrina e jurisprudência, acaba tendo um grande peso para o nosso direito, tá? Então, doutrina é fonte do direito também. Aqui nós temos analogia. Gente, analogia é o seguinte, de uma forma bem simples. Consiste em um método de interpretação jurídica utilizado quando, diante da ausência de uma previsão específica em lei, aplica-se uma disposição legal que regula casos idênticos, semelhantes ao da controvérsia. Então, vamos imaginar o seguinte exemplo, deixa eu buscar um exemplo aqui para vocês de analogia. Vamos imaginar Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela possui medidas protetivas para quem? Para a mulher. Então, ela possui um regramento específico de proteção da mulher. Quando a mulher ela sofre ameaças, agressões físicas ou verbais, né? Ela tem ali a sua medida protetiva. E a lei é bem clara, é para a mulher, condição de mulher. Eis que no nosso Brasil, vocês podem pesquisar na internet, acho que foi até aqui no estado de Mato Grosso, acho que teve um caso. Foi-se utilizado por analogia à Lei Maria da Penha, mas não para aplicação para a mulher, para aplicação para um homem. Por quê? Porque não tem nenhuma lei que trata de medida protetiva para o homem. Porque a lei que trata da medida protetiva, ela é específica, ela fala mulher. Então, eu tenho aqui uma lei, né, que se encaixa da subsunção aí para os casos referente à condição da mulher. Mas eis que surgiu uma situação de um homem que ele estava sofrendo constantes agressões físicas e morais e ameaças da sua companheira, sua ex-companheira. E ele queria uma medida protetiva. E não tinha nenhuma lei que regulamentasse essa medida protetiva. O que o juiz fez? Utilizou, por analogia, a lei, o regramento da medida protetiva para a mulher e aplicou para ele, questão de distanciamento, todas essas questões. Então, isso é a analogia. A analogia também é a fonte do direito. Olha só, eu estou diante de um conflito de interesse, de um caso que precisa de uma solução, eu me recorri ao magistrado, o magistrado procura lei, não encontra. O
que ele faz? Ele busca outras fontes, não tem no costume, aí vem, ele utiliza a analogia. É lógico que eu não vou entrar aqui na utilização da analogia em Bonaparte, Malamparte, principalmente na esfera do direito penal. Isso aí eu deixo para o professor de direito penal tratar com vocês ou em teoria geral do Estado. Aqui é só para fazer uma diferença. Se você tiver dúvida, pesquisa na internet, jurisprudência, você escreve assim, ó, Forças do Direito, analogia, nos sites aí da jurisprudência que eu deixei para vocês. E princípios gerais de direito, professora, também são fontes. Os princípios, gente, são comandos gerais e abstratos. O que ocorre no nosso direito? Os nossos parlamentares, eles não conseguem prever todas as regras de condutas sociais indesejadas. Eles não conseguem fazer previsão, tá? De todo o comportamento humano. Ele não consegue regular todo o comportamento humano, até mesmo porque a sociedade, ela muda constantemente. Ela está em constante mudança. E diante dessa impossibilidade de prever todas as porque a regra, ela é uma regra clara, específica e direta, tá? Então, imagina você no teu trabalho. Se você chegar no teu trabalho e vir escrito assim, olha, não será permitido mais trabalhar de shorts, de saia acima do joelho, maquiagem pesada, seja lá o que for, né? Então, essa regra é bem clara. A partir da data de hoje está bem claro. Opa, não posso colocar short. Isso é uma regra. E o que vem a ser princípio? O princípio ele é diferente. Ele é um comando geral, abstrato, que pode abarcar uma infinidade de condutas. Por que eles existem? Diante da impossibilidade do legislador prever todas as condutas dentro do direito, surgem os princípios para nortear a aplicação diante dessa impossibilidade. Vamos imaginar o seguinte, que você chega no teu trabalho e vem escrito assim, por favor, ao iniciar o teu trabalho, quanto às suas vestimentas, mantenha o bom senso. Aí você vai falar assim, ferrou, o que é bom senso? Eu acho que utilizar bermuda até o joelho é bom senso. Para mim, se eu for de shortinho, já não é bom senso, mas bermuda é. Ah, mas aí teu amigo vai falar assim, não, bermuda eu acho que não é legal não, viu? Acho que não é razoável não. Eu acho que é bom vir de calça ou saia assim. Vai virar uma discussão danada. Por quê? Porque eu posso colocar infinidade de situações ali dentro. Infinidade de condutas. Então, o princípio ele tem uma gama interpretativa muito maior. No primeiro exemplo, eu tenho uma regra. No segundo exemplo, eu tenho princípios. Olha só, já falei para vocês, dignidade da pessoa humana é um princípio super abstrato. Você pode colocar uma infinidade de situações. Você pode até dizer para mim que, por exemplo, teu patrão exigir que você não pode trabalhar maquiada, né? Fere o princípio da dignidade da pessoa humana, porque isso fere a minha dignidade, isso me afronta, eu me sinto ofendida. Então, fere a dignidade da pessoa humana, porque é um princípio muito de conteúdo muito aberto. Se eu falar para você assim, princípio deixa eu ver um outro princípio aqui, princípio da igualdade. Na empresa deve ser respeitado o princípio da igualdade. Aí nessa empresa nós respeitamos o princípio da igualdade. Tá, mas como é que é isso? Eu não entendo que eu trabalhar só no período matutino e eu não ter a mesma oportunidade de uma hora de trabalhar no período vespertino. Eu quero trabalhar no período vespertino, não me deixa, você escolhe quem é que vai trabalhar e não me dá essa oportunidade. Para mim, isso não é princípio da igualdade. Você vai começar a analisar várias situações na sua empresa, vários comportamentos, que você vai ver se fere ou não essa igualdade que o proprietário, o teu chefe, está dizendo que ele preserva. Veja bem a diferença. Então, diante da ausência, às vezes, de uma regra sobre determinada conduta, o juiz ele pode se valer de princípios gerais do direito, que são esses comandos abstratos que nós temos. Gente, se quiser estudar um pouquinho mais,
Tá bem resumidinho, bem por cima mesmo, tá? Não estou adentrando. Aqui eu coloquei para vocês, depois vocês dão uma lida, a diferença entre regras e princípios. O que os dois têm em comum? Todos os dois são normas de conduta. Assim como eu tenho leis que podem trazer princípios e regras, porque as leis tratam de normas, entenderam? Então, normas norma é uma expressão que eu utilizo de forma genérica. Quais são as espécies de normas? Eu tenho leis, eu tenho costume, eu tenho princípio, eu tenho regras, eu tenho resoluções e assim por diante, tá? Então, dito isso, nós temos aí uma boa base introdutória do direito constitucional para vocês iniciarem a aula. As demais noções introdutórias, como, por exemplo, separação dos poderes. Eu vou tratar isso nas aulas de direito constitucional, mas você pode acessar alguns links que eu tenho e assistir a aula lá no canal que eu tenho do YouTube, e você vai encontrar lá a separação dos poderes, tem alguns temas e você pode assistir. Se você tiver dúvida, me chame que eu envio para você algumas aulas ou eu indico lá no canal qual aula você tem que assistir, tá bom? Beijo no coração e já dá para estudar melhor direito constitucional.